E aí, gente? Olha, esse vídeo aqui ele mistura, claro, informações, impressões e opiniões para tentar mapear, dar uma lida no que está acontecendo com o Manchester United nesses dias, né? Nessa semana, nas próximas semanas, enfim, o que parece que de fato vai acontecer, que é a venda de 25% do Manchester United para o segundo britânico mais rico do mundo, o Sir Jim Ratcliffe. Portanto, algumas pessoas podem afirmar que esse é o começo do fim da família Glazer no Manchester United. Outras podem falar que essa é uma maneira da família Glazer construir uma prorrogação para além do tempo regulamentar da própria relação com o Manchester United, ou há quem pense que Glazers mais o Ratcliffe formam nada muito diferente do que se foi visto desde a chegada da família estadunidense no Manchester United, começando em 2003 e com a tomada da parte majoritária do clube em 2005, 2 anos depois, né? Bom, para você que está completamente perdido, que não sabe, por exemplo, por que a relação da família Glazer com o Manchester United é muito danosa para o clube e muito lucrativa para a família, eu gravei um vídeo extenso aqui no canal do ano passado e que eu acho que, enfim, ainda está bastante atual. Então você pode dar uma olhada, coloquei na tela aqui em algum lugar se de fato eu lembrei de colocar na hora de editar esse vídeo, mas também vou fazer um rápido resumo aqui dessa relação. Ela começa em 2003 com a chegada da família como sócia minoritária do clube. Em 2005 temos a compra, efetivamente falando, do Manchester United por meio da família Glazer, uma compra hostil, uma compra pouco comum no mundo do futebol, muito comum no mundo empresarial, especialmente nos Estados Unidos, mas pouco comum no mundo do futebol europeu, que é uma compra com basicamente o dinheiro do objeto que será comprado, do clube, e não do comprador, né? A compra do Manchester United em 2005, ela envolveu cerca de 790 milhões de libras, o valor não corrigido, o valor da época, tá? E pouco mais da metade desse valor veio por meio de empréstimos bancários colocados na conta do clube e não da família. A família, portanto, tirou do próprio bolso quase metade desse valor, só que a maior parte desse montante foi colocado no nome do Manchester United, que não tinha dívida até a compra. Então o Manchester United ele foi vendido para donos ricos, bilionários e tudo mais, construindo uma dívida, né? O que é uma coisa que na minha cabeça é absolutamente indecente, obscena, mas que enfim existe no mundo empresarial e existiu na história do Manchester United. O clube não tinha dívidas e nesses quase 20 anos, 18 já atingiu a maioridade, né? Essa relação majoritária dos Glazers com o Manchester United. Nesses 18 anos, o clube já pagou quase aquele valor inteiro, de 790 milhões de libras, em juros bancários. Esses juros começaram muito grandes e foram diminuindo com o tempo. E está com quase 1 bilhão de libras em dívida. Ok? Desses empréstimos que não foram totalmente pagos, não foram debitados até esse momento. Então o clube ele não tinha dívida, agora hoje tem quase 1 bilhão, pagou 725 milhões mais ou menos em juros bancários, ainda pagou quase 200 milhões de libras de dividendos para a família Glazer, para membros da família Glazer, a partir de 2016, que foi quando a família começou a sacar no clube que trata como caixa eletrônico. Portanto, essa é a relação que motiva tantos protestos, que motivou, por exemplo, um grupo significativo da torcida do Manchester United em Manchester a largar o clube e fundar um novo clube
FC United of Manchester, porque não queria ver o Manchester United, enfim, sendo sequestrado pela família Glazer. E eles saíram quando o Manchester United ainda ganhava muita coisa dentro de campo com o Sir Alex Ferguson. A gente sabe que as coisas começaram a degringolar no campo e bola depois da aposentadoria do Sir Alex, que completa daqui a pouco uma década. Quer dizer, completou há pouco tempo uma década no meio de 2023. De lá para cá o Manchester United, ele cresceu muito enquanto negócio, ainda também, claro, na esteira do sucesso da era Alex Ferguson, e parou de ganhar títulos importantes. O último título grande à altura da história do Manchester United, como sabemos, foi em 2013 com o próprio Sir Alex Ferguson da Premier League. De lá para cá o maior foi uma conquista da Europa League com José Mourinho. Pois bem, por isso temos protestos, por isso a maior parte da torcida do Manchester United, se não toda virtualmente falando, quer ver a família fora do clube, 100%, o que não vai acontecer. A única via disso acontecer neste momento parecia ser por meio do Sheikh Jassim, que é do Catar, tem relações com a família real do Catar e aparentemente estava disposto a zerar as dívidas do clube, a comprar 100% do Manchester United, a investir em infraestrutura. Sabemos muito bem que não só o estádio, mas também o CT do Manchester United, tudo isso precisa, se não de ser derrubado e começar do zero, mas pelo menos de reformas substanciais, tanto no CT de Carrington quanto em Old Trafford. Enfim, parecia a proposta dos sonhos, financeiramente falando, para esse Manchester United, mas não houve acerto com a família Glazer. O acerto veio via Sir Jim Ratcliffe, britânico, que tem no Manchester United o time da própria infância. Ele tem 70 anos, como eu já disse aqui, é o segundo britânico mais rico do planeta no momento. A fortuna dele gira na casa dos 30 bilhões de libras. Ele é dono da gigante petroquímica Ineos, que, enfim, tem já negócios no futebol. Eles detêm parte de um clube suíço, o Lausanne Sport, e do Nice, o clube francês, além de ter um terço da escuderia Mercedes na Fórmula 1 e ter negócios no ciclismo e na vela. O Jim Ratcliffe, ele, além de toda essa grana, de todos esses investimentos, ele também é conhecido por aqui por ter, primeiro, apoiado o Brexit, a saída desastrosa do Reino Unido da União Europeia, e também de ser um cara que ganha dinheiro às custas do planeta, por conta da Ineos. Enfim, ele é um cara que vai na contramão de tudo que o planeta precisa para se recuperar ambientalmente. Então acho curioso que, ao mesmo tempo em que a gente corretamente critique propostas e negociações que envolvam o sports washing estatal, do Emirados Árabes no Manchester City, do Qatar no PSG, da Arábia Saudita no Newcastle, enfim, de alguém conectado à família real do Qatar agora com essa proposta para o Manchester United, mas a gente faz vista grossa em geral para empresários do setor privado que estão longe de trazer benefícios para a sociedade, como é o caso do Sir Jim Ratcliffe. Mas enfim, para o torcedor médio isso pouco importa. No fim das contas, o mais importante é recuperar o futebol no Manchester United. O que se diz? Essa proposta, primeiro, ela precisa ser aprovada, o que deve acontecer nesta quinta-feira, pela direção do Manchester United, que é composta majoritariamente por membros da família Glazer, que detém 96% dos votos. Então, basicamente, a família Glazer que vai decidir ou não se essa proposta ela vai adiante. A sinalização inicial é de que sim, ela vai adiante. Outra informação importante que está circulando aqui: o futebol seria entregue para as mãos do Jim Ratcliffe. Então ele sairia das mãos da família Glazer
o que aparentemente é uma excelente notícia para os dois lados. Primeiro para o Manchester United, para o torcedor do Manchester United, que veria no horizonte um princípio de mudança real, né? As pessoas que sempre pensaram o futebol no Manchester United em toda essa década basicamente perdida, por mais que tenham rodado os peões, quem estava segurando a coroa tem sido as mesmas pessoas. E agora teremos outras pessoas tomando essas decisões, indicando quem ocupa os lugares nesse tabuleiro, na direção esportiva, na gestão do futebol e tudo mais. Então isso pode vir a mudar, teremos isso no horizonte, o que, repito, pode trazer novas esperanças para o torcedor do Manchester United. E também é muito bom para a família Glazer, porque você, primeiro, segue sacando dinheiro do seu caixa eletrônico, dando certo ou dando errado o futebol. Se der certo, bom para todo mundo. Se der errado, temos um novo escudo. Peraí, torcedor do Manchester United, não me critique tanto mais, porque quem está tomando as decisões do futebol não sou mais eu. É esse novo sócio minoritário, mas olhando pelo ponto de vista não do business, mas sim do futebol, ele é quem está com a mão na massa. Então, né, não atire só em mim, atire nele também. Então, para a família Glazer, me parece bastante interessante essa negociação para prorrogar essa estadia que sim, eu vejo que está no fim. Né? Lembremos, como eu disse, que a família Glazer ela chega em 2003 como sócia minoritária. É uma estratégia de negócio. Você chega comprando 2 fatias, 3 fatias da pizza para depois comprar a pizza inteira. O Ratcliffe parece estar fazendo isso também. Cara, ele tem 70 anos de idade, ele não está aqui para brincadeira, né? Ele não está aqui, aparentemente, né, para ganhar dinheiro apenas. Ele está aqui porque parece querer ter alguma influência no time dele de infância, recuperar o futebol do Manchester United e de quebra, claro, ganhar algum dinheiro, se é que o futebol te permite ganhar dinheiro conseguindo ser minimamente ético com a sua torcida. Os Glazers ganharam muita grana e vão ganhar, por exemplo, eu disse, né, que investiram metade de 790, então cerca de 400 milhões, lá atrás, em 2003, um valor maior do que agora, claro, mas enfim, sem correção, 790 milhões lá atrás, para a compra de 100% do Manchester United, e agora especula-se que por 25% o Ratcliffe ele vai pagar 1,3 bi. Ok? Então, sem fazer uma correção, portanto é uma conta um pouco injusta, mas nos traz uma noção, o clube vale pelo menos 6 vezes mais do que há 20 anos. Né? Se um quarto vale 1,3, 100% vale pelo menos 6 vezes mais, o sextuplo do que valia há quase 20 anos, há 18 anos, quando os Glazers compraram o Manchester United por pouco mais, por quase 800 milhões de libras. Então, assim, fora tudo que eles sugaram do clube nesses anos, eles ainda vão vender cada pedacinho do Manchester United por um valor muito maior do que o que eles pagaram ou o que eles fizeram o Manchester United pagar por si mesmo. Então, assim, para eles valeu muito a pena. Para o Ratcliffe me parece que é uma questão mais de futebol, mais de olhar para o sucesso esportivo desse Manchester United. É o começo do fim para os Glazers, porque eu acho que o Ratcliffe é isso. Ele vai chegar pegando 25, daqui a pouco ele pega mais, e daqui a 3, 4, 5 anos a família Glazer estará fora do Manchester United. Não é o cenário ideal para o torcedor que já está impaciente com a presença, que já faz hora extra há muito tempo, dos Glazers, mas é alguma coisa, repito, me parece ser o começo do fim. Então é mais ou menos essa a situação, tá? O Manchester United, ele aparentemente vai ter novas cabeças pensantes por trás do futebol. Aliás, dizem que isso não afeta o futuro do Ten Hag, que estaria fechadaço com essas novas cabeças pensantes, que podem mudar sim as figuras da diretoria. O Richard Arnold
que é o diretor executivo, o John Murtle, que é o diretor esportivo. Podem ser que eles rodem, acho que não por agora. E quando eu falo por agora, é porque essa compra sendo aprovada primeiro pelos Glazers e depois pela Premier League, isso deve acontecer antes do Natal. Antes da virada de ano, o Ratcliffe já deve estar com a mão na massa ou começando a colocar a mão na massa no futebol do Manchester United, do que, por exemplo, poderia alterar os planos do clube para a janela de transferências no meio de temporada. Vamos ver. Acho, ao mesmo tempo, que é difícil você chegar no meio da temporada querendo mudar diretor. Não me parece a estratégia mais inteligente. Porém, olhando a médio prazo, a partir da próxima temporada, não me parece provável que você mantenha essa diretoria, porque a história do futebol mostra que novos donos querem trabalhar com os seus próprios escudeiros, as pessoas que você conhece, as pessoas que você quer indicar, né? É mais ou menos quando um técnico novo chega e geralmente a comissão técnica toda muda. É mais ou menos esse paralelo que eu tento trazer para cá. Então, vamos ver como que chega o Ratcliffe, como que um sócio minoritário vai ter tanto controle dos rumos do futebol, de um clube de futebol que é tratado como caixa eletrônico pelos atuais donos e pelos que seguirão assim sócios majoritários. Como que será o futuro do investimento na infraestrutura de Old Trafford, principalmente, do CT do Manchester United. Lembrando que Old Trafford, a última reforma significativa foi quando os Glazers chegaram, o que já era um planejamento da diretoria anterior e não deles, da gestão anterior e não da gestão Glazer. E Old Trafford está fora da Eurocopa 2028, que será sediada no Reino Unido e na Irlanda, justamente por ser um estádio em situação anacrônica, para ser um pouco educado aqui. Então vamos ver como que será o futuro desse Manchester United sob uma nova gestão do futebol. Tudo isso que eu estou trazendo aqui, repito, é um misto de informações, impressões e opiniões. Vamos ver se parte delas, que serão fáceis de ser analisadas nas próximas semanas, nos próximos meses, irão se concretizar para depois a gente criar e averiguar essas expectativas mais a médio ou longo prazos. Tá bom? É isso. O tempo está passando, o Manchester United ainda é uma marca muito grande, ainda é um clube muito grande, mas o bonde da história, ele continua andando, né? E o Manchester United saltou desse bonde da história já faz algum tempinho. Ainda vive muito bem por conta do próprio tamanho, por conta do próprio gigantismo que foi construído ao longo de tantos anos, né? De tantas fases vitoriosas na própria história. Mas já está há bastante tempo à sombra da conquista de outros, e mais especificamente do próprio vizinho da mesma cidade. Então, o bonde da história está passando e o Manchester United precisa voltar, né, para esse bonde, para além da grana. E lembrando, não é possível... O Manchester United, primeiro, não precisa de um pai rico, tipo um estado, tipo Qatar, para poder competir. Tanto é que gastou tanto quanto Manchester City nessa última década com o próprio dinheiro que gera. Então o Manchester United é uma máquina de fazer dinheiro, não precisa de um pai rico, precisa de uma gestão inteligente, de uma gestão melhor de futebol. E segundo, é um clube que ele precisa de ajustes finos para voltar a competir consistentemente. Vamos ver se virão agora. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu.